tem uma governante sobre nós. Ela governa sobre nós, mas ela não é dona de nós. Ela não é dona das águas do nosso país. Ela não é dona das matas do nosso país. Ela não é dona dos minérios do nosso país. Ela governa, mas não é dona. Mas em um reino é diferente. O rei, ele é dono de tudo quanto há no seu território. Ele tem o poder, a autoridade de dar a vida a quem ele quiser e de mandar matar a quem ele quiser. Ele tem a autoridade de dar porção do seu território para quem ele quiser. Ele reina de forma soberana e absoluta. Então Deus, irmãos, como Ele é um ser por natureza criativo, Ele desejou criar para Ele um reino. Ele desejou criar um reino. E Ele criou os céus. A palavra de Deus diz lá no Salmo 115 que os céus dos céus pertencem ao Senhor. Salmo 103, a palavra de Deus diz que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então, a partir do momento que Deus criou os céus, Ele se tornou um rei e Senhor. É por isso que você, ao observar o primeiro e o segundo capítulo de Gênesis, antes de Deus criar qualquer coisa, a palavra diz, e disse Deus, e depois de tudo criado, a Bíblia diz, e o Senhor Deus. Aí Deus passou a ser Senhor, porque não há senhorio sem propriedade. Então agora Deus, ao criar os céus, Ele se tornou Rei e Senhor dos céus. Preste atenção, irmãos, pois o que você vai ouvir nesta noite é algo que vai te ajudar muito. Você vai entender esta palavra, venha o teu reino. Mas os irmãos sabem que os céus é um reino invisível e espiritual. Porque Deus é espírito. Deus reina absolutamente nos céus. Os céus é invisível, é espiritual. E Deus reina nele como espírito puro. Porque a palavra de Deus diz que Deus é espírito. Mas como é da natureza de Deus ser um ser criativo, Deus quis estender o seu reino para a dimensão física, para a dimensão visível, para a dimensão natural. Porque até então só existia o mundo sobrenatural. Até então só existia o mundo físico, o mundo invisível, o mundo espiritual. Então Deus quis estender o seu reino para o mundo físico, para o mundo natural. Foi aonde que Deus criou, diz a palavra,
a terra, as estrelas, os planetas, as galáxias. Deus criou esse imenso universo físico, esse imenso universo visível, estendendo o seu reino para o mundo visível, para o mundo físico, para o mundo natural. Mas Deus é espírito. E Deus precisava agora, meus amados irmãos, de alguém para governar esse mundo visível. Debadacanta charamás. Deus precisava de alguém para governar esse mundo físico, porque Ele é espírito invisível. Então, Deus decidiu criar o homem do mesmo material que é este reino físico, este reino visível. Deus formou o homem do pó da terra. Deus formou o homem para que ele pudesse governar a terra através do seu Espírito Santo habitando no homem. É por isso, meus amados irmãos, que a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Deus habita numa casa que Ele mesmo fez. Essa casa sou eu, essa casa é você. Então Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o espírito da vida. E a partir daquele momento, meus amados, aquele homem que foi formado do pó da terra se tornou um ser vivente. Criado de um modo especial, criado por Deus como nenhum outro animal, porque toda a criação de Deus, Deus a criou através da sua palavra. Ele falava a palavra, e o Espírito Santo pegava a palavra e fazia tornar forma aquilo que Deus criava. Deus falava, haja luz, e o Espírito Santo pegava aquela palavra e com o seu poder fazia a luz surgir das trevas. Deus dizia, haja águas, e o Espírito de Deus pegava aquela palavra e as águas surgiram. Mas o homem foi diferente, irmãos. Deus, Espírito Santo, veio à terra. Deus, Espírito Santo, saiu do mundo sobrenatural e veio nesse mundo natural, e com suas próprias mãos formou com muita delicadeza este ser humano que nós vemos, composto de consciência, raciocínio, mente, emoções, vontade, razão e muitas outras coisas que os seres irracionais não possuem. Aí Deus, quando criou o homem, meus amados irmãos, Ele disse, nós vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e ele vai dominar
Nós vamos dar a terra para ele reinar como nosso representante. Nós vamos governar a terra através dele. Ele vai ser nosso representante na terra. E Deus deu a ele domínio sobre os peixes, as aves, os animais e sobre toda a terra. O homem foi criado por Deus para dominar sobre toda a terra. Diga comigo, o homem foi criado por Deus para ser governo da terra. Deus criou o homem para governar a terra, para dominar a terra. E quando Deus criou o homem, meus amados irmãos, Deus pôs dentro dele o seu Espírito Santo e o homem tinha domínio. Olha a capacidade do homem. O homem era um verdadeiro gigante mental. Existe, meus amados irmãos, bilhões e bilhões de seres criados sobre a terra, insetos, animais, marinhos, répteis, aves, e a Bíblia diz que Deus chamou cada uma daquelas coisas que ele criou e diz: Adão, você é o governo da terra, então você vai dar o nome a isso aí. Cada coisa que Deus apresentava, o que é que você vai chamar? O que é que isso aqui vai chamar? Pernalongo. O que é que isso aqui vai chamar? Mosquito. O que é que isso aqui vai chamar? Abelha. O que é que isso aqui vai chamar? E milhões e milhões e bilhões de criaturas de Deus veio a Adão e ele deu nome a tudo aquilo. Ele era um verdadeiro gigante mental. Teká chamanda calamar. Quem pensa que o ser humano não é nada, irmãos, está enganado. A ciência diz que o ser humano, no estado caído, o homem consegue aproveitar apenas 5% da sua capacidade. Se com 5% da capacidade do homem, ele consegue, meus amados irmãos, ir até na lua, ir em submarino, às profundezas do mar, ele consegue, louvado seja o nome do Senhor, fazer coisas como nós vemos. Ele consegue falar com uma pessoa lá no Japão, olhando para ela através de um aparelho. Olha quem é o ser humano, irmãos. Dentro do ser humano existe um potencial tremendo. Dentro de cada ser humano existe um potencial tremendo. O salmista, no Salmo 139, ele reconheceu isso e diz: de um modo maravilhosíssimo eu fui formado. E o homem começou a governar a terra, começou a exercer domínio sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha autoridade para dominar, ele tinha autoridade para governar. O Espírito Santo habitava nele e dava a ele poder para dominar a si mesmo, poder para controlar a si mesmo, poder para controlar os animais, poder para controlar qualquer circunstância no mundo físico. Jesus é a representação do primeiro Adão, irmãos. Olha só, Jesus andava sobre as águas,
Jesus dizia: ao vento aquieta-te, e ele aquietava. Ele dizia ao mar: acalma-te, ele acalmava. Jesus multiplicava pães e peixes. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus é a representação do primeiro Adão. Jesus veio não somente mostrar para o homem como é Deus, mas veio mostrar para o homem como o homem pode ser também. Então, meus amados irmãos, lá estava no jardim do Éden aquele casal maravilhoso, aquele casal lindo, aquele casal belo, aquele casal puro, aquele casal perfeito, aquele casal que tinha uma comunhão direta com o seu Criador, porque dentro deles morava o Espírito de Deus. Deus falava com ele, ele entendia a voz de Deus. Deus falava com ele, ele tinha prazer na voz de Deus. Ele vivia num ambiente, meus amados irmãos, que ele não precisava ficar labutando para conseguir o seu pão, pois Deus criou, formou um jardim e pôs o homem naquele jardim. E a Bíblia diz que lá Deus colocou toda espécie de árvore boa para comer. O homem tinha liberdade de comer de tudo quanto ele quisesse, meus amados irmãos. Ele tinha do bem e do melhor. Ele tinha uma vida maravilhosa. Ele não tinha doença, meus amados irmãos. Lá não existia pobreza. Lá não existia briga. Lá não existia discórdia. Lá não existia drogas. Lá não existia álcool. Lá não existia fumo. Lá não existia essas misérias que dominam o homem na atualidade. Porque o homem dominava sobre todas essas coisas. Ele era um soberano. Ele era um soberano. Ele podia comer livremente. Deus deu a ele a liberdade de comer livremente toda a árvore que estava no jardim, de menos uma. Porque Deus disse para ele: olha, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas o ser humano, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor, sempre ele quer experimentar aquilo que é proibido. Aquilo que é permitido, ele deixa o que é permitido para provar do que é proibido. A Bíblia diz lá em Gênesis que todas as árvores, o seu fruto era belo aos olhos. Olha só o que diz aqui, irmãos. Louvado seja o santo e maravilhoso nome de Jesus. No capítulo 2 do livro de Gênesis, está escrito assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8 e 9. Versículo 8 e 9 de Gênesis 2. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então toda a árvore era agradável à vista e boa para comida. Toda árvore era agradável à vista. Ali não tinha maçã podre, ali não tinha laranja podre, ali não tinha
nada dessas coisas. Toda árvore produzia o seu fruto com perfeição, era agradável à vista e boa para se comer, tinha um paladar gostoso, tinha um sabor gostoso. Mas o ser humano, meus amados, um certo dia a mulher encontrou no meio do jardim um querubim desempregado. Encontrou no meio do jardim um querubim desempregado. Toda pessoa desempregada, cuidado com ele. O homem foi feito para trabalhar. Toda pessoa que gosta de ficar desempregado, cuidado com ele, tem alguma coisa errada. Então, irmãos, como esse querubim era um ser espiritual, e para lidar na terra com legalidade, tudo que lidar na terra com legalidade precisa ter um corpo. Mas como Satanás não tinha um corpo físico, ele se aproveitou de um corpo de uma serpente, entrou naquela serpente e começou a conversar com a mulher através do corpo daquela serpente. Porque nem Deus age na terra sem um corpo. Para Deus vir salvar o homem, ele precisou vir em um corpo. Todo espírito que age na terra sem um corpo age de forma ilegal. Mas como aquele querubim era um espírito, ele entrou numa serpente, aí ele agiu de forma legal para conversar através de uma serpente. Só que a serpente, irmãos, não é pavorosa como é hoje, não. A Bíblia diz que a serpente era a mais formosa de todas as criaturas. O bicho é esperto, irmãos. Escolheu a mais formosa de todas as criaturas para conversar com a mulher. Porque se fosse hoje mulher tem medo até de caranguejo, tem medo de barata, tem medo de rato. Se uma mulher vê um rato dentro de casa, ela grita e esperneia e pula, né? Mas o bicho é sagaz, ele escolheu o animal mais lindo. Desse aqui a mulher não vai ficar com medo. E começou a conversar com ela e disse: olha, foi assim que Deus disse, não comerás de toda árvore do jardim. A mulher disse: não. O Senhor Deus diz que de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás e nem nela tocarás. Ela já acrescentou a palavra de Deus, porque Deus diz para não comer, e ela disse que não podia nem tocar. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 6, irmãos, do capítulo 3, diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Irmãos, Deus tinha dado ao homem toda árvore agradável à vista, mas a mulher ficou encantada, foi com o fruto proibido. Ela achou bonito, ela achou lindo, foi o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Louvado seja o nome do Senhor. E ela diz a palavra de Deus que ela comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu com ela. E quando eles comeram, meus amados irmãos, aí surgiu a maior tragédia que já houve até hoje na terra. Naquele momento, meus amados irmãos,
O homem que pensou que ao comer daquela árvore seria algo bom, seria algo maravilhoso, teve uma decepção muito grande. Teve uma desilusão muito grande. O que ele sentiu naquele momento, ele nunca havia sentido antes. O que ele experimentou naquele momento, ele nunca havia experimentado antes. Eu nem consigo imaginar o que Adão experimentou naquele momento, pastor Antônio Carlos. Um homem puro, um homem santo, um homem experimentar a amargura do pecado. E a Bíblia diz que naquele momento, meus amados irmãos, eles morreram espiritualmente. Deus não matou o homem. Deus disse assim: olha, desse fruto você não vai comer, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. O que Deus estava querendo dizer? Que Deus era a fonte de vida do homem. O homem, o espírito do homem veio de Deus. O corpo foi formado da terra, mas o espírito veio de Deus. Então, o espírito, meus amados, ele tinha uma conexão com Deus, ele tinha uma ligação com Deus. Quando Deus diz certamente morrerás, Deus estava dizendo: no dia em que você comer, você vai se desligar de mim, você vai se desligar da sua fonte de vida. Você vai se desconectar da sua fonte, você vai se desligar da sua fonte. E foi o que ele experimentou naquele momento. Meus irmãos, Deus criou a terra como a colônia dos céus. Prestem atenção. Deus criou a terra como a colônia do céu. Na antiguidade era assim, irmãos. Quando uma colônia se rebelava contra o rei da colônia, o rei ia até a colônia, verificava a situação, se na verdade a colônia queria a independência, tinha declarado a independência do reino, da sede do reino. Então, o rei visitava a colônia e levava de volta o governador que ele colocou na colônia para governar a colônia. Foi isso que Deus fez. Ele veio até a colônia chamada terra, conversou com o homem, verificou. Quando ele disse: Adão, Adão, onde estás? E ele estava escondido. Aí Deus conversou com ele e falou com ele: comeste tu da árvore que eu te disse, dela não comerás? E aí começou aquela série de desculpas que os irmãos já sabem. Aí, meus amados, Deus levou de volta o governador, que é o Espírito Santo. O homem agora ficou na terra sem a presença maravilhosa do governador, que é o Espírito Santo. Naquele momento, a terra se declarou independência do céu. Naquele momento, a terra se declarou rebelião contra o rei do céu. E o rei do céu deixou a colônia, levou de volta o governador, e o homem começou a viver sem a presença do governador e desligado do reino original. Agora o homem perdeu o seu propósito, começou a ser governado por um reino de trevas, começou a ser governado pelos seus instintos,
o espírito do homem que governava a alma que comunicava com o mundo físico através do corpo, o espírito morreu, a alma começou a governar, e agora tudo que a alma desejava, o corpo era obrigado a fazer. Se a alma desejava prostituir, o corpo tinha que oferecer, tinha que satisfazer esse desejo da alma. Se a alma desejasse mentir, o corpo tinha que satisfazer. O corpo agora passou a ser um escravo da alma. É por isso que a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então o homem agora, meus amados, ele era o embaixador do céu na terra, mas sem ministério. Ele estava na colônia, mas sem governo. Ele agora era governado pelo reino das trevas, pelo reino do mal, e governado pela sua própria mente. A partir de então, meus amados irmãos, já começou o caos da terra. O capítulo 4 já nos relata, meus amados, o primeiro homicídio que houve na terra. O homem que era para encher a terra de uma cultura de santidade. O homem que era para encher a terra com uma cultura do céu. O desejo de Deus era expandir a cultura do céu sobre toda a terra. Toda a terra era para ser uma réplica do céu. Toda a terra era para parecer com o céu. Deus queria olhar para a terra e ver a terra como o verdadeiro céu. Mas agora, meus amados irmãos, uma cultura de ódio, uma cultura de inveja, uma cultura maldosa, uma cultura infernal entrou na terra e começou a dominar o ser humano. E o ser humano passou a odiar um ao outro. O ser humano passou a matar um ao outro. O ser humano passou a roubar um ao outro. O ser humano passou, louvado seja o nome do Senhor, a não respeitar mais o seu próximo. A situação do ser humano se tornou, meus amados irmãos, de uma forma tão degradante que a Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer. Maldade, prostituição, assassinato, fratricídio, homicídio, parricídio, matricídio, todo tipo de maldade dominou o coração do homem, porque agora o homem era governado por um reino maligno, infernal, impiedoso. O homem passou a odiar um ao outro. Porque o reino dos céus, o reino de Deus, saiu da terra quando o governador foi embora. Quando o Espírito Santo foi embora da colônia. De que masube de malamande que de malabai. Mas o Senhor Deus, meus amados irmãos, não desiste da humanidade. Deus não desiste de nós. Deus tem um propósito, meus amados irmãos, de que um dia céu e terra hão de ser a mesma grei. E esse propósito de Deus jamais será frustrado. Os planos de Deus, Jó disse: eu bem sei que
tudo podes e nenhum dos seus pensamentos será frustrado. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, minha irmã e meu irmão. Aí Deus começou a trabalhar. Começou a trabalhar. Um certo dia ele viu lá em Ur dos Caldeus um homem chamado Abrão. Ele diz: é com esse que eu vou começar o meu governo na terra. Chamou aquele homem e disse: olha, Abrão, sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, e eu vou te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou engrandecer o seu nome, e você será uma bênção, e todas as famílias da terra serão abençoadas em você. E aquele homem obedeceu à voz de Deus. E daquele homem, louvado seja o nome do Senhor, surgiu os três, aleluia, surgiu Isaac, de Isaac surgiu Jacó, de Jacó os 10 patriarcas, dos 10 patriarcas, os 12 patriarcas, dos 12 patriarcas, as 12 tribos de Israel. E Deus, meus amados irmãos, chamou aquela nação para ser o povo dele. Em Êxodo 19:5, Deus diz: olha, vocês me serão um povo peculiar na terra, vocês me serão um reino de sacerdotes. Porque Deus tinha um plano de restaurar o seu reino na terra. Então Deus separou Israel dentre todas as nações, para que Israel fosse o reino de Deus na terra. Mas o homem, meus amados irmãos, ora obedecia, ora desobedecia, ora levantava, ora caía, ora adorava a Deus, ora adorava ídolos, e foi aquela coisa toda. E Deus então levantou para que o homem pudesse ter comunhão com ele, um sistema sacrificial, através de animais, através de sangue, e através de imolar animais, sangue derramado, Deus conseguiu ter um relacionamento com o seu povo, não um relacionamento perfeito, porque aquele sangue de animais, aquele sacrifício, só purificava o homem externamente, não podia fazer nada na consciência. O homem, ele pecava, o sacrifício era oferecido, ele sabia que Deus tinha perdoado, mas ele carregava aquela consciência, e por causa daquela consciência, o homem tinha medo da morte. Lá em Hebreus capítulo 2 e versículo 15, a Bíblia diz que Jesus veio para livrar o homem do medo da morte. O homem tinha medo de morrer, meus amados irmãos, porque a consciência dele não era purificada. Ele tinha liberdade através do sangue, dos sacrifícios, de aproximar de Deus, mas não tinha um coração limpo, uma consciência limpa. Ele não adorava a Deus do Espírito, a sua adoração era externa e não interna. É por isso que Jesus falou para aquela mulher: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque até então o homem não adorava a Deus no Espírito. Os sacrifícios de animais não ofereciam ao homem essa capacidade de oferecer a Deus um culto no Espírito, de servir a Deus no Espírito. Mas Deus foi desenvolvendo seus planos. Aí Deus levantou uma família sacerdotal. Não era o plano de Deus, olha a igreja, não era o plano de Deus ter
tribo sacerdotal. Deus diz lá em Êxodo: e vós me sereis um reino sacerdotal. Cada pessoa era para pertencer ao reino e ser sacerdote dele mesmo. Mas como as outras tribos lá, no dia em que Moisés moeu o bezerro de ouro, Moisés disse assim: quem é do Senhor, fica do meu lado. A tribo de Levi correu e ficou do seu lado, e o Senhor então deu o sacerdócio para eles. Mas era para todos eles serem sacerdotes. E como eles não conseguiam guardar a lei, Deus levantou os profetas. Sacerdotes e profetas, meus amados irmãos, foi justamente por causa da fraqueza do homem. Às vezes tem muita gente que não entende a Bíblia e fica pensando: mas para que os profetas? Os profetas era para chamar o povo de volta para o Rei dos céus, para o reino de Deus, e falar do Rei futuro que viria, para que a promessa de Deus não caísse no esquecimento. Deus levantava profeta, dizia: nação de Israel, voltem para o Senhor teu Deus, porque só Ele é Rei eterno. E Deus usava os profetas e dizia: louvado seja o nome do Senhor, porque um filho nos nasceu, um menino se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Os profetas diziam: louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eis que uma virgem conceberá e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O que Deus estava dizendo por meio dos profetas: um dia eu vou estar na terra em corpo como vocês, tenho um corpo para me resgatar vocês, para me salvar vocês, para me trazer de volta o meu reino das mãos de Satanás. E o ministério profético foi passando, até que terminou a voz de Deus com a diáspora, que foi a dispersão total dos judeus, dos israelitas, e ficou 400 anos sem profeta. 400 anos Deus permaneceu em silêncio. O período interbíblico, 400 anos sem um profeta. Até que um certo dia, meus amados irmãos, o propósito de Deus se desenvolvendo na terra, o anjo de Deus visitou um sacerdote que estava ali oferecendo incenso junto ao altar, e disse para ele: olha, a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e você vai chamá-lo de João. Aleluia, aleluia. E o sacerdote diz: mas como se fará isso? Porque eu e minha esposa somos velhos. E o anjo diz: porque você não creu na minha palavra, você ficará mudo até que o menino nasça. Louvado seja o nome do Senhor. Ele saiu dali falando por aceno. Alguém perguntava: o que você viu? Ele não sabia ainda, louvado seja o nome do Senhor, o braille, né, irmãos? Então ele tinha que falar acenando. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E eles entenderam que ele tinha visto uma visão dentro do templo. Até que chegou outro dia, 6 meses depois, o mesmo anjo foi numa cidade, aleluia, e visitou uma jovem de aproximadamente 14 anos e disse para ela: olha, eu sei que você é noiva de José, mas ele ainda não te desposou, mas você achou graça diante de Deus, você achou graça diante de Deus. Eis que você vai conceber no seu
ventre, e você vai dar à luz um filho, e vai pôr o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar o povo dele dos seus pecados. E ela disse assim: mas como é que vai acontecer? Pois eu não conheço o varão. Ele disse: vai descer sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo vai te cobrir, pelo que o filho que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas irmãos, por que Zacarias ficou mudo e Maria não ficou? Porque o tratamento de Deus com o obreiro é mais severo do que com o membro. Zacarias era um obreiro, Maria era um membro da igreja. Louvado seja Deus. Obreiros do Senhor, o tratamento de Deus com cada um de nós é mais severo do que com os membros, porque a Bíblia diz que aquele a quem muito deu, muito será exigido. Cuidado com o ministério que Deus tem te entregado. Não queira entrar no ministério sem ser chamado por Deus.